Shabbat Shalom a todos. Bem, estamos iniciando aqui a nossa live, a qual nós chamamos de Papo Reto. Acontece semanalmente, 2 vezes, e nós, nos últimos estudos, que nós colocamos nas lives, tratava de exegese bíblica. E nesse assunto de exegese bíblica nós tratamos inicialmente dando uma dica sobre a questão de homilética, como fazer sermões, quantos tipos de sermões existem, e falamos também um pouco sobre regras teológicas, né? Ter um bom conhecimento de teologia para interpretar os textos corretamente, interpretação do que o autor realmente queria passar quando escreveu determinados textos, ou livros, se assim queira chamar, e principalmente pregadores, né, conferencistas, professores, que é necessário ter um bom nível de conhecimento para realmente não causar distorções nos textos bíblicos e criarem, que o cristianismo chama normalmente de heresia. Então, nós falamos nas outras 2 lives, e nesta live de hoje nós vamos estar tratando sobre gênero literário. A Bíblia, ela contém vários gêneros literários, embora um bom número de líderes religiosos, né, de pregadores, de conferencistas e de professores, eles desconheçam a questão dos gêneros literários que estão contidos na Bíblia, nas Escrituras. Então, a Bíblia, em sua riqueza literária, apresenta uma variedade de gêneros que, ao serem identificados, enriquece a compreensão do seu conteúdo. Os gêneros mais comuns incluem narrativas, história, poesia, profecia, sabedoria, lei, e no NT, no Novo Testamento cristão, são as epístolas, e a literatura apocalíptica. Então nós vamos estar abordando dentro desse tema a questão dos gêneros literários, para que você, através dessa live, desperte, se não tinha lido a respeito, se não tinha feito estudo a respeito, se não fez algum curso que lhe desse essa visão para melhor compreensão dos textos bíblicos, e você possa interpretá-los sem causar ou criar nenhuma heresia. Então, os gêneros literários na Bíblia, vamos falar sobre narrativas. As narrativas, como a história da criação e a narrativa da formação do povo de Israel, são o gênero mais presente na Bíblia, tanto na Torá e no Taná, como também no NT, no Novo Testamento, sobre outros assuntos, mas que são narrativas que são apresentadas. E depois de narrativas, nós temos a história, né? Esse gênero, a história, que também é um gênero literário, inclui relatos de eventos históricos, como a conquista de Canaã e a vida dos reis e profetas presentes em livros como os livros históricos de Samuel e Reis. Então, primeiro gênero literário que nós encontramos nas Escrituras são as narrativas, né, que relatam a história da criação e do povo de Israel. E está realmente constante e presente essas narrativas nas Escrituras. Agora,
o gênero literário da história, que inclui relatos, que inclui eventos históricos como o que nós falamos agora, a conquista da Terra Prometida, né, a Terra de Canaã, e também a vida dos reis, como Davi Meller, como Shlomo, como o Shaul e muitos reis de Israel. Então, estão contadas as suas histórias dentro desse gênero literário que é história. Então, depois nós temos poesia, né? A poesia, como no caso dos Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Shirachirim, e é uma forma expressiva de louvor, de lamentação, sabedoria e amor. Então, esse gênero literário chamado poesia, ele é riquíssimo, né? E estão nesses livros que nós acabamos de citar. Também um outro gênero literário que é profecia. A profecia, como no caso do livro de Yeshayahu, do Isaías, de Irmial, Jeremias, apresentam mensagens de Deus com advertências, com promessas e oráculos sobre acontecimentos futuros com a nação de Israel e também com as nações e com a humanidade. Então, outro gênero que é bastante importante e que está sempre ali, né, nas Escrituras. Existe o outro, né, que também é muitíssimo importante, nós sabemos que é lei. O gênero da lei, presente em livros como Levítico, né, que é Vaikra em hebraico, e Devarim, que é Deuteronômio, contém normas religiosas, sociais e éticas para o povo de Israel. Então, se precisa ao leitor, ao estudante, ao professor, ao palestrante, ele ter conhecimento sobre esses gêneros literários e também sobre as regras de interpretação destes textos, né? Para que não crie dúvidas na mente das pessoas que estão a ouvir e que as pessoas achem que aquela leitura, que aqueles textos a qual eles estão se referindo em suas orações, pregações, né, ensinos, eles sejam uma salada mista, né? Uma coisa sem fundamentalista, sem uma explicação palpável, dentro de regras literárias, porque tudo que é escrito em livros, tudo que está dentro de uma regra de textos e contextos, eles fazem parte de um gênero literário, seja ele qual for. Com a Bíblia não é diferente. Então, essas pessoas, as pessoas que ensinam e também as pessoas que leem didaticamente, precisam entender a questão das regras e a interpretação do gênero literário e as figuras de linguagem, né? Para não criar ideias, não formar pensamentos e achar que é da forma que ele entende, quando na realidade não é bem assim. A realidade é outra. Então, vamos dar continuidade. Então, nós falamos sobre 3 tipos de gêneros literários, né? Que é narrativa, que é história, poesia, profecia. Agora, mais alguns nós vamos estar falando. Falamos sobre sabedoria também, 4, lei, 5, e a questão das epístolas do NT, do Novo Testamento, usadas pelos cristãos, as epístolas como cartas, né? Do Shaul, que é o Paulo, e também Pedro no Novo Testamento, são mensagens dirigidas às comunidades cristãs com ensinamentos e orientações práticas. Então, precisa-se ter esse entendimento para os cristãos, principalmente
dentro do contexto do Novo Testamento, do NT, para eles entenderem que essas cartas, as epístolas, que foram faladas pelo Shaul, pelo Paulo e pelo Pedro, elas estão dentro também de um gênero literário e que elas trazem uma mensagem com ensinamentos, com orientações, e que usam determinado tipo de linguagem, às vezes até metafórica, para que as pessoas da sua época, a qual estavam recebendo aquelas cartas, aqueles textos, aquelas narrativas, pudessem receber aquelas orientações e compreendendo a linguagem com a qual ele estava se referindo nos textos dessas cartas. Então, essas epístolas. E também literatura, no caso da literatura apocalíptica. Esse gênero é encontrado em livros como Apocalipse e utilizam a linguagem simbólica e profética para revelar o plano de Deus para o futuro da humanidade, segundo entendem os cristãos dentro desse tema do gênero literário, que é a literatura apocalíptica, que é um pouco diferente das outras formas de linguagem, de escrita, de entendimento, porque estão escritas com uma linguagem simbólica, né? São símbolos que são usados e uma linguagem profética dentro dessa linguagem e que as pessoas às vezes fazem confusão, interpretam de mil e uma maneiras e não seguem as regras de interpretação para poder compreender realmente. Então tomam aquilo como literal, quando na realidade não é literal. Está falando através de símbolos e outras coisas mais que depois nós vamos explicar. Então, a importância de identificar esses gêneros literários é a compreensão deles na Bíblia é crucial para uma leitura mais aprofundada e precisa. Então, cada gênero tem suas próprias características e convenções que influenciam a formar como o texto é compreendido e interpretado. Então, sem seguir esse entendimento, esse estudo, para entender e saber o gênero literário, então realmente você vai fazer uma confusão, que é o que tem acontecido com muitas pessoas. Então, primeiro é identificar o gênero literário de um determinado trecho bíblico. Então, é possível entender a intenção do autor e a mensagem que ele pretende transmitir. Então, para você entender o que é que o autor ele estava falando em determinado texto, é necessário você compreender a linguagem, a escrita, a forma com que ele pretende, no caso, pretendeu transmitir. Então, é compreender os textos e contextos históricos, está dentro de uma narrativa histórica e dentro de um contexto cultural em que o texto foi escrito. Então, você tem que saber que é uma narrativa histórica, em determinado tempo, que foi escrito e que está dentro de um contexto cultural daquela época e na época que foi escrito. Então, não, como eu falei na live anterior, não adianta tentar algum pregador, algum professor, alguém que se diz teólogo, tentar passar uma mensagem fora desses contextos que nós explicamos, o contexto cultural, o contexto temporal também, que é quando foi escrito, para quem foi escrito, quando e por quê. Então, aqui está esse tema muito importante, que é a questão do gênero literário, para se saber realmente o que é que o autor estava querendo passar através do texto. E
usar o texto de uma forma bem interpretada para você poder realmente passar a mensagem correta. Então, precisa aplicar a mensagem do texto de forma mais relevante para a vida do leitor. Quer dizer, você está passando a mensagem para aquele que está ouvindo, para o leitor que vai ler aquilo que você possa ter escrito, ou que está lendo de alguém que escreveu, e você saiba explicar, né? Porque ela vai ser relevante para a vida daquelas pessoas que estão a estudar, né? A buscar esse conhecimento. Então, em resumo, a Bíblia é uma biblioteca de gêneros literários e a sua compreensão é fundamental para uma leitura mais profunda e enriquecedora. Então, fica aqui esta palavra, né, essa recomendação, dentro do assunto que nós estamos tratando, né, de gênero literário, para que você possa compreender melhor e fazer a sua leitura bíblica de uma forma muito mais conclusiva, através desse conhecimento, desse entendimento. Então, um gênero literário é uma forma de classificar textos literários com base em características compartilhadas com conteúdo e estrutura e forma, né? Os gêneros literários podem ser agrupados em categorias maiores ou menores, com narrativa, ou no caso, como a narrativa que nós falamos, de uma forma lírica, dramática, mas existem também muitos subgêneros e categorias específicas, né? Então, vamos fazer uma classificação rápida, para que a live não fique muito longa, para que você possa entender. E vamos trazer dos textos da Bíblia, das narrativas dentro das Escrituras, e também para o nosso cotidiano, a forma de ler livros, bons livros, de compreender a leitura e de realmente fazer uma exegese correta dos textos, para não deturpar e não trazer confusão no entendimento daquilo que o autor, o escritor, está querendo trazer para o conhecimento daqueles que venham a ler os seus livros, e também a Bíblia, no caso, né? Então, o primeiro que nós falamos foi na questão da narrativa. Então, o gênero narrativo inclui textos que contam histórias, como romances, contos, né, crônicas, e trazendo para os dias atuais, novelas, né? Uma maneira de falar para dar atualidade para as pessoas compreenderem melhor. Existe também uma forma lírica ou lírico, que é um gênero que expressa sentimentos, emoções, geralmente em forma de poesia. Então, no caso dos Salmos, o livro de Jó, como nós falamos em outra live, e vários outros livros, Shirachirim, que é Cântico dos Cânticos, que são uma forma o gênero literário de poesia, né? E tem uma linguagem realmente maravilhosa. Existe também o gênero literário dramático, onde esse gênero ele engloba textos destinados à representação teatral. Nesse caso, falando já para a atualidade, e da época também, em épocas passadas, existiam peças teatrais, né? Agora falando fora da Bíblia, e como essas peças, eles usavam esse gênero dramático, né? Às vezes até uma pessoa vai contar uma história, um relato, e ele usa uma forma bem dramática, para sensibilizar as pessoas que estão ouvindo. Então, esse gênero aqui. E na questão de escrituras, né, de textos, de literatura, isso aqui se encaixa bem dentro de um gênero literário que tem pessoas que gostam de ler. Então, outros gêneros, no caso, também existem outros gêneros literários, como, além da poesia, a ficção científica, a fantasia, o romance, seja ele qual for, policial ou thriller. Então, tudo isso faz parte de gênero literário. Agora, existem subgêneros e categorias. Nós falamos um pouco da Bíblia, das Escrituras, e agora nós estamos trazendo para, no geral,
para a questão da literatura. Então, romance, conto, crônicas, poesia, ensaio, teatro, esses são os subgêneros e as categorias. No caso do romance, é um subgênero narrativo, que tem uma maior extensão e uma maior complexidade. No caso do conto, é uma narrativa mais curta, com um foco em um evento específico. Crônica, no caso, é um relato de eventos do cotidiano com um tom mais informal, né? Trata de uma coisa mais séria, no caso da crônica. E na poesia, que são textos em verso, que podem ser líricos ou narrativos. Então, a poesia ela pode estar dentro dessas duas ou mais textos teológicos, ou teológicos literários. Então, a questão da poesia. Aí vem o ensaio. O ensaio, ele é um texto que ele é argumentativo, que explora determinado tema específico para que possa passar a mensagem dentro desse gênero literário. Então, é o ensaio. E no caso do teatro, são peças de teatro que podem ser divididas em diferentes tipos, como tragédia, comédia, drama e etc. Agora, vamos para encerramento, dentro da questão de gênero literário. As formas literárias, no caso da prosa, textos escritos em prosa, no caso como romances, contos e ensaios. No caso de versos, são textos escritos em versos como poemas. Diálogo, textos que envolvem diálogos entre personagens, como no caso de peças de teatro. E aí são importantes, o gênero literário, porque aquilo que eu falei agora, repetindo, é a organização. Os gêneros literários ajudam a organizar o vasto mundo da literatura. Você que lê, que gosta de bons livros, que lê as escrituras. Então, o que o gênero literário lhe faz quando você passa a entender e estudá-los? Você tem uma organização dentro daquilo que você está lendo. E, segundo, uma compreensão. Eles facilitam a compreensão e o estudo das obras literárias. Então, você passa a compreender quando está havendo uma alegoria, uma poesia, uma narrativa. Então, se torna muito mais fácil, mais organizada a compreensão, tanto dos que leem, quanto das pessoas que estão ouvindo as mensagens, o ensino, a pregação e etc. E também, nas formas literárias, a escrita, Falamos sobre as formas literárias, organização, compreensão e agora escrita. A escrita, eles fornecem uma base para a escrita de diferentes tipos de textos literários. Como exemplos literários, nós podemos citar romance, conto, Romance tem a ver com relato de amores e etc., coisas assim, desse tipo. E contos, pode ser qualquer coisa, sobre Harry Potter, fantasma, seja lá o que for. Então, um conto, não é uma realidade. São essas as formas literárias. Então, nós estamos passando essa palavra para você, porque é importante que se conheça quando você está lendo a Bíblia, quando ela está tratando de uma narrativa, a história da criação, a história da queda de Adão, e assim por diante. Então, uma narrativa, a história de Israel, do povo de Israel, a saída do Egito, o tempo que ficaram no deserto, a entrada na terra de Canaã, Israel como nação, Israel quando no tempo dos juízes, Shoftim, quanto no tempo dos reis, as crônicas dos reis de Israel, o livro dos reis que relata, então, são narrativas, e quem lê precisa entender que a Bíblia está narrando a história da criação,
a história da nação de Israel, de um povo, né, com sua cultura, com toda uma gama de conhecimento, né, sobre aquela época, a época que eles viviam, e que foi escrita dentro dos costumes, dos padrões daquela época, e que você não pode tirar dessas narrativas determinadas coisas e trazê-las para como que se você estivesse lendo um livro que foi escrito ontem, semana passada, né, dentro da nossa cultura, quando na realidade não é, não foi. O que se pode fazer é extrair dessas narrativas, né, algo no sentido de moral, de ética, de espiritualidade, isso sim, e aplicá-las para a sua vida, né, do dia a dia, sua vida religiosa, mas você não pode ensinar e nem as pessoas que estão ouvindo entender ou que o professor, o palestrante, ele passou uma mensagem dizendo que tinha a ver diretamente aquela literatura, aquela escrita, aquele livro ou aquele ensinamento que ele está trazendo de uma forma verbal, como que se fosse escrito para as pessoas que estão na plateia, para os alunos. Então, isso é falta de conhecimento e ele não está fazendo uma boa exegese, nem está trazendo os textos e os contextos dentro do gênero literário. Então fica para você esta palavra nesta live aqui no nosso Papo Reto e Shabbat Shalom a todos. Até a próxima.